Hoje eu quero te contar uma das histórias mais poderosas e emocionantes de toda a Bíblia, a história de Jó. Uma história que fala sobre dor, perda, fé, esperança e restauração. Uma história que nos mostra que, mesmo nos piores dias, Deus continua no controle. Imagine um homem bom, justo, respeitado por todos. Esse era Jó. Ele era rico, tinha muitos bens, servos, camelos, bois e ovelhas. Mas, acima de tudo, ele era temente a Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, que se desviava do mal e oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, porque se importava com a vida espiritual da sua família. Jó tinha uma vida abençoada. Uma família linda, 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha saúde, prosperidade, amigos e paz. Mas, de repente, tudo mudou. A Bíblia nos conta que Satanás foi até Deus e questionou a fidelidade de Jó. Ele disse: "Será que Jó teme ao Senhor à toa? Ele é fiel porque o Senhor o abençoa. Mas tire tudo o que ele tem, e o Senhor verá se ele continua te adorando." E Deus permitiu que Jó fosse provado. De um dia para o outro, mensageiros chegaram trazendo más notícias. Seus bois e jumentas foram roubados. Seus servos foram mortos. O fogo caiu do céu e consumiu suas ovelhas. Seus camelos foram levados por inimigos. E como se isso não bastasse, a pior notícia chegou. Um vento forte derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos, e todos morreram. Em um único dia, Jó perdeu tudo: seus bens, seus servos, seus filhos. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto e se prostrou no chão. E aqui está uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia: "Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Mesmo na dor, Jó adorou. Mesmo no sofrimento, ele não blasfemou contra Deus. Mas as provações não acabaram aí. Satanás voltou e pediu para tocar na saúde de Jó. E Deus permitiu, mas não deixou que sua vida fosse tirada. Jó então foi atacado por feridas terríveis, da planta do pé ao alto, da cabeça. Ele sentava-se em cinzas e usava cacos de cerâmica para coçar suas feridas. Sua própria esposa, vendo aquele sofrimento, disse: "Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Mas Jó respondeu: "Você fala como uma tola. Receberíamos de Deus apenas as coisas boas e não também as difíceis?" Jó estava sozinho, doente, quebrado. Seus amigos vieram visitá-lo e, ao vê-lo de longe, mal o reconheceram. Eles choraram alto, rasgaram suas roupas e se sentaram com ele no chão por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra. Depois desse silêncio, eles começaram a falar e, em vez de consolar, acusaram Jó. Disseram que ele só estava sofrendo porque devia ter pecado contra Deus. Mas Jó defendia sua integridade, dizendo que não tinha feito nada para merecer tudo aquilo. E é nesse ponto que a história fica ainda mais intensa. Jó começa a se abrir com Deus, derrama o coração, faz perguntas, clama por respostas. Ele se sente abandonado, mas não deixa de falar com o Senhor. Essa é uma das maiores lições dessa história. Mesmo ferido, mesmo sem entender, Jó não se afasta de Deus. Ele continua buscando, continua falando, continua acreditando. E então, depois de muito tempo de silêncio, Deus fala. Do meio de um redemoinho, o Senhor responde a Jó. Mas Deus não dá uma explicação direta. Ele mostra a Jó o tamanho do seu poder e de sua sabedoria. Pergunta: "Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você consegue controlar o mar? Você pode dar ordens ao sol ou contar as estrelas?" Essas perguntas não eram para humilhar Jó, mas para lembrá-lo de que Deus é soberano, que existe um plano maior que nós não conseguimos ver, que mesmo no caos, o Senhor continua no trono. E Jó se rende. Ele diz: "Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Ele se arrepende no pó e nas cinzas e reconhece que Deus é justo. E aí vem a parte mais linda dessa história. Deus restaura a sorte de Jó. Ele lhe dá o dobro de tudo o que tinha antes.
Seus amigos e parentes vêm consolá-lo, e Jó tem novamente filhos e filhas. A Bíblia diz que suas filhas eram as mais lindas da região, e Jó viveu muitos anos depois disso, vendo até 4 gerações de sua família. A vida de Jó nos ensina que o sofrimento não significa a ausência de Deus, que a dor pode ser um instrumento para nos aproximar mais do Senhor, que mesmo quando não entendemos, podemos confiar que Deus está no controle. Talvez hoje você esteja passando por perdas, dores ou crises. Talvez você se sinta como Jó sem respostas, cheio de perguntas. Mas a história de Jó é para te lembrar. A sua dor não é o fim da sua história. Deus é capaz de restaurar o que você perdeu. Ele pode te dar paz no meio da tempestade. Ele pode transformar lágrimas em alegria. Continue firme, continue crendo, porque o mesmo Deus que restaurou Jó continua agindo hoje. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: "Eu confio em Deus mesmo sem entender." E compartilhe este vídeo com alguém que está passando por um momento difícil. Vamos espalhar fé e esperança juntos.